Opa! E aí, pessoal? Tudo bem? Para você que assistiu o vídeo de regras, assistiu o nosso gameplay e se interessou pelo jogo, se interessou pelo tema, hoje a gente vai desvendar esse tema. Esse é o bloco que nós criamos para discutir as mecânicas do jogo, os componentes, parte das regras, tudo que ele abre de possibilidades, fazer o caminho inverso do designer, né, que merece ser valorizado por essa criação, para aproveitar isso de alguma forma educativa, instrutiva. O que a gente vai descobrir, hein? O que tem por trás desse jogo aí? O que vai rolar? Eu estou com uma convidada muito especial, minha querida amiga Juliana, mãe, bióloga, professora, bebedora de vinho. Essa é a melhor parte. E nós vamos fundo nessa busca, na imersão dentro desse tema. Eu sou o Thiago Moquebas e aqui a Moqueboteca abre o jogo. Eu tô achando ótimo essa história de ser entrevistador, de bancar o Jô Soares. Eu adorava, era muito fã, assistia quando era estudante, perdia o primeiro horário de aula na faculdade assistindo o Jô Soares. É verdade. Era muito fácil matar aula na faculdade, não façam isso em casa. E aí agora eu sou aqui, ó, com canequinha e tudo, entrevistador. É, eu tô achando muito chique também. Tem minha caneca. Bom, Tem água mesmo, gente. É água. tudo bom, Ju? Tudo bem. Tá preparada pra eu te sugar os conhecimentos todos? Vamos ver o que vai dar isso aqui. Fera, eu vou bancar aquele aluno chato, cheio de dúvida, que tem muito tempo que eu não estudo isso, tem muito tempo que eu terminei meu ensino médio, né? E aí, na primeira vez que eu encontrei esse jogo e fui ver os componentes, essa comidinha aqui, que é ele chama de invertebrado, né? Uhum. Aí tem uma minhoquinha, uma amiga minha chamou de lesminha, né? E aí eu fiquei na dúvida se era invertebrado, o que era invertebrado. Eu pensei, bom, é inseto, não é? Porque eu lembro que eu fiz um trabalho de insetos no colégio, na 6ª série, sei lá. Quando eu fiz esse trabalho no colégio, eu achei que inseto tinha vértebra, porque eu lembro que tinha esqueleto, que tinha, né, era artrópodes, né? Tinha aracnídeos, insetos, tinha pés articulados e tal, patas articuladas. Eu achei que isso fosse ter vértebra, né? E aí, como desenho, veio uma lesminha, uma minhoquinha, eu já não entendi, foi nada. Minhoca é anelídeo, né? Eu lembro pouca coisa e eu fiquei já com essa dúvida de início. A gente tem a classificação básica dos animais de invertebrados e vertebrados. E a ideia de ter esqueleto não é o que difere ser um invertebrado de um vertebrado. O que difere é a ideia de ter vértebra, no caso dos vertebrados. Então, eu posso ter um exoesqueleto, eu posso ter um endoesqueleto. O que é o esqueleto? É uma estrutura de sustentação. Então, os organismos invertebrados, um esqueleto, mas uma sustentação que não é uma vértebra. Portanto, essa comidinha aqui, que na verdade eu acho que é uma lagarta, não uma lesminha, é um inseto. Ele tem esqueleto, mas ele não tem vértebra. Entendi, Beleza? Entendi. Agora entendi. Agora eu tô feliz. Legal. Legal. E além desses componentezinhos, tem as cartas. As cartas já têm umas características legais, acho que a gente pode falar delas. Depois falar das habilidades, né? Que também tem algumas habilidades muito frequentes e dá para explicar por quê. Por que aquela habilidade gera aquela consequência, né? Você deu uma olhadinha, eu dei um tempo para ela fazer o dever de casa. E o que você separou aí pra gente? Bom, tem aqui as cartas bem interessantes. Primeiro, assim, eu queria pontuar a ideia de estratégia de sobrevivência, né? Que os organismos, eles precisam de acordo com o ambiente, do habitat que eles ocupam. As aves se encaixam numa estratégia de sobrevivência de carga-suporte do meio, ou seja, elas estão no limite ali. Então elas podem ser excelentes competidoras, elas podem ocupar nichos que são funções que outros organismos ocupam, porque elas dão conta do recado. E elas dão conta do recado por quê? Porque uma das coisas que as aves têm, que é muito legal, eu não sou ornitóloga, não é minha área dentro da biologia, mas uma das coisas que as aves têm que é bem interessante é como elas colocam os seus ovos, aonde elas vão colocar esses ovos, a quantidade de ovos. E aí tem ninho, tem esse tipo de ninho, né, que pode ser um ninho de plataforma, ninho no solo, ninho de tigela, ninho de cavidade, e aqui um tipo de ninho especial, que ele até coloca na carta, que é ninhos flutuantes, né, flutuantes porque é uma ave de região pantanosa, né, enfim. Quem acompanhou o gameplay viu isso com a gente. E é fera, né? Tem uma explicaçãozinha no pezinho da carta Isso. que traz uma curiosidade, Sim. um hábito daquela ave, né? Esse daqui é um ninho que flutua mesmo, ela não é nenhum desses.
elas constroem ninhos flutuantes nas plantas de pântano. Olha que legal. Perfeito. E aí isso aqui é muito legal dentro da biologia, porque as aves têm cuidado parental. O cuidado parental é o cuidado com a prole, o cuidado com a cria. Então isso aumenta a chance de sobrevivência do grupo. Então, dependendo da quantidade de ovos que a ave coloca, então ela colocando um ovo, tem uma aqui que a gente tem, ó. Essa daqui você até queria pontuar sobre ela, né, a ideia da extinção. Assim, eu andei dando uma pesquisada, fiz meu dever de casa também. Isso aqui é o grow americano, né? Não sei bem, o nome é esse, a tradução, né? E ele está ameaçado de extinção. Aí, o que ela tem aí? Provavelmente assim, a ideia de estar ameaçada de extinção. Tem cuidado parental, toda ave tem, mas o ninho dessa ave é um ninho de solo. Então há um risco aqui desse ovo ser predado. Ela coloca um ovo, né, geralmente, Sim, por processo gestação, de nidificação. Nidificação, que é colocar os ovos, né? Fazer o ninho, de fato. Então, de fato, por mais que ela tenha um cuidado parental, aqui há um risco de extinção. Diferente de um ninho, que é um ninho de plataforma, um ninho de cavidade, cara. Os ninhos de cavidade são excelentes, porque são ninhos que escondem. Pica-pauzinho. Então, essa ideia de cuidado parental é muito importante. Apenas as aves e os mamíferos, no contexto geral, possuem esse tipo de estratégia. E isso aumenta a chance de sobrevivência. Então, a ideia do ninho é algo acho que é bem interessante no jogo, assim. Acho que Essas aqui colocam muitos ovos. Esse aqui é o quê? Um pombo? É uma rolinha, né? Assim, morning dove. Eu só lembrei do sabonete, né? Na hora que eu... Mas é uma rolinha, né? Uma rolinha. Então ela coloca muitos ovos, ela tem um ninho de plataforma e, enfim, provavelmente há um cuidado parental aqui e isso acaba sendo... Aí a chance, com muitos ovos, seria a chance de algum deles, quer dizer, deles gerarem filhotes, uma quantidade alta, que mesmo sendo predado, né, por outras aves, algum chega à idade adulta e continua a espécie. Perfeito. Excelente. Tô ótimo. Esse é o pontuamento que a gente faz aqui em relação ao cuidado parental, mas com um número de ovos elevados aumenta a chance, né? Entendi, professor. Da população, da espécie continuar. Entendi. E essas outras aqui que você separou, que são horrorosas? Na verdade, elas não são tão, né, visivelmente agradáveis, são aves carniceiras. Então aqui a gente tem os abutres, né, e o condor. Bom, pelo que eu percebi, a pesquisa da criadora do jogo, né, ela fez muita pesquisa de aves mais do hemisfério norte, né? Foi. A predominância A predominância são as aves do hemisfério norte. Mas a gente, por exemplo, uma ave carniceira muito conhecida aqui no Brasil é o urubu, né? Então a gente fala muito dele. Mas existem muitas aves carniceiras. Carcará. O que é uma ave carniceira? O que é um organismo carniceiro? Dentro de uma cadeia alimentar, a gente tem ali o padrão, né? Os herbívoros, que são consumidores primários, e aí passa dos herbívoros para os consumidores de segunda, de terceira, quarta ordem, enfim. Que aí podem ser carnívoros, podem ser onívoros. Os carniceiros, eles são carnívoros, mas eles comem sobra, eles comem resto. Então a estratégia de sobrevivência deles é essa, de comer sobra. Inclusive, mas ele não preda, ele pega já o animal que foi predado. Comentário excelente do Thiago. Por que ele não preda? Deixa eu só... Porque se você lembrar da cadeia alimentar, o que acontece na cadeia alimentar, gente? A cadeia alimentar ela tem um desperdício de energia. A energia vai sendo perdida ao longo da cadeia. Então imagina, eu sou um organismo carniceiro, eu já vou comer a sobra. Então imagina se eu predar. Vai ter energia? Eu vou gastar energia demais. Ser um predador gasta muito energia. Então eu teria que capturar, para ir atrás da presa. Perfeito. Entendi. Então eu teria que compensar. Como eu sou carniceiro, a minha estratégia é essa, eu vou esperar. Deixa eu ver se eu entendi, né? Ele tem um ritmo de vida mais tranquilo, porque ele não precisa correr atrás da presa, só que ele se contenta em comer uma comida que fornece menos energia. Sim. E meio que isso é um ciclo. É um ciclo, né? É uma questão adaptativa. Exatamente. Então eles evoluíram a partir desses hábitos, né? Entendi. E aí você até vê que, isso aqui da carta também é bem interessante. Isso aqui são os habitats, né? Da cartinha. Então, eles ocupam habitats variados, porque qualquer habitat que ele estiver, ele vai encontrar alimento, porque ele é carniceiro. Entendi. Legal demais. Mas é bem interessante, bem legal. Então, completamente adaptável seria a palavra. Ele come qualquer tipo de coisa, vive em qualquer lugar e dá pouco ponto, né? No jogo. Mas eu acho que isso tem uma lógica, né? Claro. Como não é um organismo de fato que é tão especial, né, na sua dieta, na posição da cadeia alimentar, enfim, ele acaba dando menos ponto. O ornitólogo do jogo ganha ponto com aves raras, aves de difícil, né? Difícil de criação, difícil de atrair. Esse aqui não é, pelo visto, né? Perfeito. Fera. Bom, gostei.
Legal, legal. Então, aproveitando aqui, né, que a possibilidade que o jogo dá para falar de cadeia alimentar, a gente fez aqui uma cadeiazinha básica. Uma gambiarrazinha. Só pra gente ter uma ideia de posicionamento nessa cadeia. Na verdade, eu não falo pra lá, né, a louca, é pra cá. Foi mal. Na verdade, para um ecossistema, é muito mais vantajoso você ter uma teia alimentar do que uma cadeia. O que é uma teia? Uma teia é um emaranhado de cadeias, né? São as possibilidades que os organismos podem ter de posições ali para adquirir a energia. Até porque, como eu tinha falado, a energia vai se perdendo ao longo da cadeia. Então, temos herbívoros, temos carnívoros, temos onívoros. Sim? Aqui, ó. Aqui tem duas cartas. Aqui é o quê? Esse comecinho aqui. Então, esses aqui são os produtores. Uma cadeia alimentar, obrigatoriamente, ela precisa de produtor. Produtor é quem insere a energia na cadeia. Produtor é assim chamado porque ele produz o próprio alimento. Sempre vegetal? Não. Você tem algas e você tem cianobactérias. Aqui no jogo ele dá a possibilidade dos vegetais, né? Ele oferece os frutos, ele fala das sementes. Entendi. Inclusive a ave que come semente a gente chama de granívoras, né? Bonito, né? Legal. E as aves que comem frutos frugíveras, mas são consumidoras primárias. Aqui a gente separou duas possibilidades. Essa rolinha, ela obrigatoriamente ela é uma consumidora primária. Então ela já ganha uma bela quantidade de energia na cadeia. Ela come semente. Então, só semente. Só semente. Então, ela é uma consumidora primária. O ratinho tá aqui também. Peixe. Tá, esses aqui são representantes, né, que podem consumir os produtores. Então, por isso, são consumidores primários. Aqui tem os roedores, os ratos, peixinhos e os invertebrados, né? Entendi. Insetos. Essa ave aqui, ela já tem a possibilidade de comer 2 tipos de alimentos, né? Esse maisinho, você tinha me dito que é a ideia de adicionar. Tem que comer os dois, isso, né? Pra atrair. Quando ela come um invertebrado, ela acaba ganhando menos energia do que comendo o fruto. Então, se ela comer um invertebrado, o que ela faz para complementar a energia? Ela vai lá e come fruto. Que tem mais energia, do que o invertebrado. Então, essa daqui ela pode até mudar a posição na cadeia alimentar, né? Ela pode vir para cá. Ela pode ser uma consumidora de segunda ordem. Porque ela comendo o invertebrado, o invertebrado sendo de primeira ordem, ela vira de consumidor de segunda ordem. Isso é a ideia da teia alimentar. Entendi. Esse daqui também pode estar aqui em cima, essas fichinhas, você puxou agora? Pode. Essas fichinhas aqui, porque eu posso ter peixe que come invertebrado, né? Não é o intuito do jogo, né? Mas se a gente fosse pontuar alguma coisa, peixes são excelentes controladores de larvas de mosquito. Olha aí. Então, que bota, que colocam os ovos na água, né? E aí, o ratinho também. O ratinho podem comer... a boa parte da alimentação dos roedores é a base de frutos, de sementes, mas eles podem comer outros organismos, né? Tem rato, inclusive, que pode comer pequenas aves, pequenos pássaros. Então, dependendo do porte aqui da ave, vamos pegar aqui essa aqui de 30 centímetros, né? De repente, o rato ainda poderia ser um consumidor terciário. Então, você está vendo a possibilidade que é uma teia alimentar, a possibilidade disso... E aí rola um mexe-mexe de cartas, de fichinhas. Perfeito, aqui ó, essa daqui é a ideia do ou, né? Ou ela come invertebrado, ou ela come peixe. Então se o peixe estiver aqui, ela ainda também sobe 1. Ela sobe 1. Se ela comesse um peixe... Se o peixe estivesse aqui, ela ficaria no consumidor secundário. Então essa é a vantagem de uma teia alimentar. Então se eu estiver fazendo uma prova, Sim. tipo um Enem da vida, alguma coisa... Ele tem que sugerir o que vai acontecer, Perfeito. Porque tem inúmeras possibilidades. Perfeito. A gente, numa questão de prova, aproveitando aqui o gancho do Enem, ele tem que me dar a cadeia alimentar, porque eu não consigo adivinhar. Então ele vai sugerir ali no enunciado, na própria questão, ele pode até representar a cadeia, isso já foi, de fato, questão do Enem, a representação da cadeia, e você identificar o nível trófico ali do organismo. Entendi. Essas aqui a gente já tinha comentado delas, né? São os carniceiros. Os carniceiros têm posições variadas. Um carniceiro só não pode ser um produtor, porque produtor é quem produz o próprio alimento, e um carniceiro não pode ser um decompositor. Isso aqui é algo muito importante quando a gente fala em sala de aula. Aí eu vou puxar a ideia do professor. Tem decompositor aqui ainda? Tem, excelente. Nós não precisamos representar os decompositores. Decompositores são micro-organismos, como bactérias, fungos. O que o decompositor faz? Ele recicla a matéria. Esse camaradinho aqui, esses camaradinhos aqui, esses carniceiros, eles não decompõem, eles comem carniça. Então, Eles são consumidores, mas não decompositores. Entendi. É muito comum
em sala de aula, um aluno achar que um carniceiro é um decompositor. Não, são níveis tróficos diferentes. Então, a posição dele, ele não é o último nível trófico. Ele pode atuar em vários outros níveis, mas ele sempre é um nível de consumidor. Ele consome sempre o resto de algum outro organismo, entendi. Perfeito. É isso, acho que a possibilidade da teia alimentar, o jogo oferece isso e é muito legal. Isso aqui para brincar em sala de aula, se os alunos tivessem jogado já. Se a gente tivesse essa dinâmica, acho que para uma sala de aula isso aqui funcionaria muito bem. Até para ele montar, né? Monte uma teia, assim, assado, legal, né? Para colocar como experimento. Tem possibilidade aqui para isso. Muito legal, muito legal. Vamos ver as habilidades agora. Tem habilidades que também vão oferecer as mais frequentes no jogo, vários comentários. Vamos nessa.